Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, hoje mais um episódio aqui no IntegraCast. A gente está muito feliz com essa convidada maravilhosa e que, se você é empreendedora, você com certeza tem que ficar aqui para ouvir esse assunto. Antes da gente começar, vamos agradecer aos nossos parceiros, Vó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho delicioso pra gente comer com as nossas convidadas. A Gra, que faz o nosso cabelo, a nossa maquiagem, deixa a gente sempre bonitinha pra vocês. E também a RR Martins Personalizados, que faz as nossas canecas. Então, se você quiser adquirir, ter um pouquinho do IntegraCast na sua casa, você também pode. Então, já entra em contato com a gente e bora apresentar a nossa convidada, Carol. Bora. E hoje estamos recebendo uma mulher maravilhosa, que é a Juliana Guerra. Ela é advogada de empresas, ela também faz um trabalho educativo para empreendedores, né, que desejam empreender de forma segura juridicamente. Ela vai conversar um pouquinho disso com a gente hoje. Obrigada por ter vindo, Ju, ter aceitado aqui o nosso convite. E eu já quero que você comece falando sobre a tua história, sobre como você se tornou uma advogada de empresas, esse trabalho educativo que você faz. Já conta tudo pra gente da sua vida, a gente quer saber. Meninas, obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de todas as oportunidades que eu tenho de levar esse meu trabalho educativo, de levar informação para os empresários, empreendedores. Empresários, empreendedores e simpatizantes do empreendedorismo. Sim. Todo dia eu abro o Instagram e falo, muito bom dia, empresários, empreendedores e simpatizantes. Aí o pessoal pergunta, mas qual é a diferença do empresário e do empreendedor? Gente, o empreendedor é a pessoa que resolve uma dor. Se a gente for buscar no dicionário o que significa empreender, empreender significa resolver. Todos nós somos empreendedores porque todos nós somos resolvedores de problemas. Agora, se nós vamos conseguir passar da condição de resolvedores de problemas para empresários, aí são outros 500. Então, o empresário é aquela pessoa que transformou a dor que o empreendedor resolve num negócio. E o simpatizante, quem é? É aquela pessoa que quer empreender, mas ela passa vontade. Aí todos os dias... Dá vontade, mas passa. Pois é. A vontade é uma coisa que dá Sim. e passa, né? Pois é. Então, lá no Instagram, todos os dias eu falo para esse público. Aí, respondendo a sua pergunta, como é que começa a minha história? Bom, a minha história no direito começa 17 anos atrás. Eu comecei como, acredito, todos os advogados, sem muita noção do que significa empreender, que eu poderia transformar a minha atividade como advogada numa atividade empresarial, capaz de gerar riqueza. E assim foi durante muitos anos. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, veio o boom da internet. E aí eu pensei assim, poxa, eu gostava muito de gravar vídeo. Meu Instagram era um portfólio de viagem. Eu só usava para dar close. Assim, uma inutilidade sem tamanho, né? Como a nossa cabeça mudou depois da pandemia. Hoje a gente já não acha, não faz nenhum sentido você ter um Instagram pessoal. Toda a nossa comunicação deveria ser voltada para gerar dinheiro, né? Sim. Gerar publicidade pra gente. Aí eu comecei a gravar uns vídeos e eu achava que nunca ninguém ia se interessar por ouvir esse assunto chato que eu falo. Porque eu não falo de direito do trabalho, eu não falo de direito de família, que tem aquela baixaria, aquela confusão. Eu falo de um assunto em tese chato, né? Para as pessoas que não têm formação jurídica. Mas mesmo assim comecei a gravar meus vídeos. Aí teve um dia que eu gravei um vídeo da sala da minha casa com a minha testa oleosa, inclusive, provavelmente como ela está nesse momento, minha marca registrada. Gravei sem pretensão nenhuma do sofá falando sobre divórcio de empresários. E aí, isso era uma terça-feira à noite, eu postei esse vídeo, isso era os anos de 2022. Aí eu postei esse vídeo no Reels do Facebook. Aí, quando eu acordei no dia seguinte, nossa, o vídeo tinha viralizado. Falei, caramba, o vídeo viralizou. Estava assim, com 300 mil visualizações. Aí eu comecei a receber pedido das pessoas querendo fazer consulta. Eu falei, olha, tem público para consumir esse assunto que eu falo, apesar de eu achar que é um assunto chato. Aí eu comecei a angariar os primeiros clientes pela internet. Aí passou o tempo, eu fiz uma viagem, na época eu tinha uma viagem agendada para a Turquia, e eu comecei a fazer umas fotos com a cabeça coberta, umas fotos usando o Jihab, que é super comum, e o Facebook começou a me notificar, como se eu tivesse feito alguma coisa errada postando aquela foto. Mas eu ignorei, eu falei, eu não estou fazendo nada de errado, estou postando foto, o que o Facebook fez? Bloqueou minha conta. Mentira. 3 advertências, me pediu de postar. Eu falei, poxa, agora que eu estava conseguindo, né? Tava tudo que eu queria. Aí, beleza, mas eu não sou uma pessoa que faz muito drama pelas coisas. Eu falei, vida que segue. Quando começou 2023, eu pensei, se eu conseguir o resultado que eu consegui no Facebook, se eu conseguir no Instagram, acabou, tô feita. Aí eu contratei um estúdio, me arrumei toda para gravar um vídeo, aí comecei a gravar meus vídeos. Gente,
incríveis, 100 curtidas. 0 engajamento. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui pensar, o que eu fiz lá atrás que deu certo? Eu falei, a testa oleosa. Que hoje as pessoas chamam de conteúdo lo-fi. Eu já sei o que é conteúdo lo-fi há muito tempo. Começou assim, né, Ju? Total. Aí eu falei, gente, é isso. As pessoas querem autenticidade. Aí eu fui lá no vídeo que eu tinha postado no Facebook, postei de volta, postei no Instagram, impulsionei 5 mil seguidores. Eu falei, tá vendo? É isso que as pessoas querem. Aí eu fui testando, né? Aí começou um trabalho de teste. Aí eu comecei a testar o formato que o público gostava, comecei a gravar stories. Aí eu gravei um curso, eu desenvolvi um treinamento que ensinava pequenos empresários a formarem sociedade, que era o público que começou a chegar no Instagram. Não tinha a menor pretensão. Eu falei, não, isso aqui... Aí uma agência me propôs fazer sociedade comigo. Aí eu lembro que hoje ele é meu sócio, ele falou assim, não, quando o curso vender 300 mil reais, aí a gente vai fazer um outro teste. Eu falei, não, que 300 mil reais? Mas nessa época eu tinha vendido 2 mil reais. Me respeita que eu vendi 2 mil reais sozinha. Aí quando meu sócio veio conversar comigo, eu falei, olha, eu vendi 2 mil reais. Você me respeita. Você tem que ter muito cuidado, 2 mil reais. Aí ele falou, não, isso aí não vai vender 300 mil reais. Isso foi só um negócio que eu criei para ajudar o público. Simplesmente transformei num produto as consultas que eu dou todos os dias. Gente... Em pouquíssimo tempo a gente tinha vendido 1 milhão de reais. Eu falei, olha... Aí eu criei uma empresa. Aí eu comecei a me enxergar como empresária. Olha, a advocacia se transformando numa empresa a partir do momento que eu peguei o meu serviço e transformei num produto. Então, porque é assim que começa a minha história. Como empreendedora, eu posso dizer que começa em 2017, porque o advogado ele é empreendedor. A gente falou aqui que empreender é resolver problema, né? O advogado é o resolvedor de problema por excelência. Muita coisa. Mas a minha passagem de empreendedora para empresária, ela começa nesse momento, quando eu pego... Aí eu percebi, poxa, é isso que as pessoas falam de você parar de trocar hora por dinheiro. Porque o serviço, né, você tem uma limitação de prestação de serviço. Quando você transforma o seu serviço num produto, aí vai embora. Aí não parei mais de criar produto. Aí foi assim que surgiu o Instagram. Quem entra lá no Instagram vai ter muito conhecimento, vai adquirir muita informação gratuita, mas quem quiser se aprofundar também tem os treinamentos pagos. Caramba, Ju, que legal. É assim que eu viro empresária. E você tem muito uma pegada de falar, né? E o teu produto é muito para a questão da sociedade, né? Da gente ter uma sociedade de sucesso, uma sociedade que realmente tenha contrato, tenha uma estrutura, né? Tenha, não sei se esse é o termo, né? Mas uma proteção jurídica ali, né? E o que você pode falar pra gente, assim, dos principais riscos que a gente tem de não ter um contrato muito bem estruturado e principalmente quando a gente está começando? Porque quando a gente está começando, nem sempre a gente tem esse olhar, né? De ter essa proteção jurídica e a gente vai na empolgação e aí é que vem o problema, né? Aí que mora o perigo. Então, o que você percebe dos principais riscos e como a gente pode se proteger dessas situações também? Porque a gente tem um público que está começando a querer empreender, né? Tem muitas mulheres que procuram a gente falando sobre isso. Então, acho que seria muito legal a gente trazer já esse insight para elas. Opa, peraí, um contrato é importante? O que eu tenho que fazer aqui? O que você acha? Perfeito. Assim, o Brasil é o país do empreendedorismo de verdade, né? Real oficial. Primeiro, a gente precisa considerar que a mão de obra no Brasil ela é desvalorizada. A gente compra 1 milhão, a gente paga 1 milhão de reais no apartamento, mas se um pintor cobrar a gente 2 mil reais, até o Pedro Cardoso fala isso num vídeo, se um pintor te cobrar 2 mil reais para pintar o seu apartamento, você acha que é caro. E isso, acho que todo profissional que presta serviço passa por isso. Então, a nossa melhor oportunidade de fazer o que eu chamo de mobilidade social, é quando você nasce pertencendo a uma classe social e através do seu trabalho você consegue ascender e passar para uma outra classe. A gente consegue fazer isso através do empreendedorismo. Então, eu digo que é democrático, porque às vezes você não tem a melhor condição, você não tem a melhor formação, você não tem o conhecimento mais wow, a habilidade mais wow, mas se você tem uma habilidade de vender, você sabe fazer uma coisa que você consegue vender e ganhar um dinheiro, você consegue empreender. Então, o Brasil de fato, e nos próximos anos ele vai ser cada vez mais o país do empreendedorismo, porque o brasileiro está percebendo isso. Essa é a minha chance de fazer mobilidade social, que é muito positivo. Só que nós temos uma característica, nós somos muito executores. A gente executa. Você vê que nós somos muito... O brasileiro, ele conhece, principalmente o carioca, né? Ele conhece uma pessoa hoje, amanhã a pessoa já é melhor amiga, já está na casa dele. A gente confia muito nas pessoas. Então, nós não somos planejadores. Nós somos executores. A gente tem uma ideia, a gente vai lá e executa, a gente não planeja. Quando a gente não dedica nem um pouquinho de tempo a planejar nossas decisões, nós vamos falhar na execução. Não tem milagre.
Você até pode começar executando sem planejar, mas você vai falhar na execução. E quando você falha na execução, quando a gente fala do contexto de sociedade, o slogan do meu treinamento é o treinamento que te ensina a não perder amizades, negócios e dinheiro. No contexto de uma sociedade, quando a sociedade não dá certo, você perde dinheiro. Se você estiver fazendo sociedade com seus amigos, a amizade vai embora, a primeira coisa que acaba, e você perde o próprio negócio. Então, o nosso risco quando a gente empreende sem ter a menor... Quando a gente vai dar esse passo de empreender em sociedade, a gente não tem a menor ideia do que a gente está fazendo, é esse. Perder amizade, negócio e dinheiro. É muito parecido com um casamento. Então, aí a partir disso, eu falei, caramba, esse é o maior erro dos empreendedores. Aí eu mapeei quais são os principais motivos que fazem as pessoas brigarem em sociedade. Então, primeiro a gente precisa pensar o quê? Nos motivos que nos levaram a isso. Sociedade não tem mistério. Você quer desenvolver um negócio e você não tem dinheiro, ou você vai buscar dinheiro no banco, ou você vai se associar a alguém. Ou, de repente, você não tem todas as habilidades que você precisa. Aí você vai buscar as habilidades de um sócio que possa te complementar e vocês iniciam juntos. Então, normalmente, as pessoas começam assim, porque elas precisam de dinheiro, porque elas precisam de habilidade, e aí elas unem uma coisa com a outra e vão empreender. Gente, é Shark Tank total. Não existe, eu brinco, não existe meu seguidor que não assiste Shark Tank. A pessoa entra lá no YouTube e vai encontrar vários episódios. Ali a gente vê o que está na base de formação de uma sociedade. Eu estou desenvolvendo um negócio, de repente ele está em estágios iniciais de desenvolvimento e eu preciso de dinheiro. O que eu faço? Vou lá no Shark Tank, encontro vários empresários que, além de dinheiro, eles podem me entregar capital intelectual, que é essa expertise, essa inteligência de mercado, e eles começam a negociar. O empreendedor chega lá e fala, olha, eu estou disposto a entregar 20% do meu negócio por R$500 mil, por R$800 mil, R$1 milhão. Então, é uma escola de formação de sociedade Shark Tank. Então, a gente primeiro tem que fazer sociedade pelos motivos corretos. Uma sociedade promissora é aquela que começa com os sócios sabendo dizer em 5 minutos quais são as contribuições que eles esperam de um e de outro. Aí vai ter gente que vai, não, mas isso é coisa de gente muito pequena. Só gente muito pequena não sabe disso. Errado, tá? Eu conheço empresários milionários. Outro dia eu atendi um cliente que ele estava fazendo um investimento de R$1.8 milhão. R$1.8 milhão não é uma fortuna, mas não é um dinheiro que todo mundo tem para perder. Aí ele estava fazendo sociedade com uma executiva. Ele falou, olha, eu vou tirar ela do mercado, quero que ela venha fazer sociedade comigo, porque ela entende de um negócio. Ele já era empresário, mas ele queria desenvolver um negócio num ramo que ele não entende muito, precisava dela. Aí eu falei para ele, mas tem certeza que você vai fazer sociedade em troca de prestação de serviço? Porque a formação da sociedade, em regra, é compartilhamento de investimento de resultado. As pessoas investem e elas compartilham resultado. A obrigação de prestação de serviço não existe, tá? Obrigação de prestação de serviço ela tem que ser contratualizada para que você possa exigir do teu sócio que ele trabalhe. A principal obrigação dos sócios é investir. E aí eu queria contratualizar a obrigação dessa sócia prestar serviço, já que ela estava entrando sem investimento nenhum. Só que ela estava muito... não queria colocar indicadores de desempenho. Falei, mas como é que eu vou desenhar nesse contrato que você vai prestar serviço se eu não coloco que você tem que melhorar indicadores de desempenho? Não queria. E aí eu chamei o meu cliente para falar, olha, ela não quer que faça o contrato da forma que deveria ser. O que você espera dela? Ele falou, Juliana, ela conhece o pessoal. Eu falei, como é que você vai fazer... Eu falei, como é que você vai fazer sociedade porque a tua sócia conhece o pessoal? O que é isso? A gente tem que transformar isso aqui. Você espera que ela traga o network, que esse network gere tantas oportunidades de negócios no período de 12 meses, 24 meses. A gente tem que ter uma forma de colocar isso. Mas eu estou mostrando para vocês, olha a ingenuidade. Ele não soube responder. Ela conhece o pessoal. Claro que ele estava se referindo ao network, mas, sabe, você percebe como é que é muito abstrato? Sim. Então, a gente não pode queimar a largada fazendo sociedade pelos motivos errados. São 5 minutos. Em 5 minutos, eu tenho que saber o que eu espero de você para a sociedade. Se você vai me entregar dinheiro, quanto vale R$1 milhão? R$1 milhão vale R$1 milhão. Agora, se além de me entregar dinheiro, você está se comprometendo a me entregar o seu capital intelectual, a gente tem que contratualizar isso e a gente tem que saber dizer o que significa capital intelectual. Você vai trabalhar todos os dias para mim? Você vai me entregar determinado resultado? Você vai desenvolver oportunidades de negócio? Principal motivo. Muito bem. E depois que a gente supera o que está na base de formação da sociedade, que é a motivação, a gente precisa conhecer quais são os 4 motivos que fazem os sócios brigarem. Não tem mistério. Basicamente, os mesmos motivos que fazem casal brigar. Divisão de poder, divisão de trabalho, porque a divisão de trabalho interfere na divisão de dinheiro, expectativa para o futuro e momento de rompimento. Igual ao casamento. A gente começa o casamento sabendo como a gente vai sair. É por isso que a gente escolhe o regime de bens antes de casar. Porque se a gente escolhesse o regime de bens depois de casar,
Se o meu marido enriqueceu, eu quero comunhão total. Se ele se endividou, eu quero separação total. Né? Então, não é assim. A gente cria a regra antes. A sociedade é a mesma coisa. Então, como é que funciona a divisão de poder dentro de uma sociedade? As pessoas que estão começando, elas falam assim, eu quero fazer uma sociedade com a minha amiga ou com o meu amigo e vai ser 50-50. Você sabe o que significa fazer uma sociedade 50-50? 50-50 significa que você está dividindo 50% do valor patrimonial do negócio que vocês vão criar. Para dividir 50% do lucro com um sócio, eu não preciso oferecer para ele 50% de participação na sociedade. O percentual que a gente oferece para alguém está relacionado ao patrimônio. Quando a gente começa sem dinheiro nenhum, a gente não pensa em patrimônio. A gente só pensa que a gente está dividindo os riscos com outra pessoa. Mas e se der certo? Se aquele negócio se transformar em algo promissor, se der muito certo, vai doer muito você dividir 50% do poder com um outro sócio. Muitas vezes é um sócio que nem entregou, prometeu que ia entregar, mas na prática, sabe, virou aquele sócio pipoca? Sim. Que a gente acha que vai estourar quando a gente olha para o fundo da panela e ele virou milho queimado. Tem muito sócio que é assim. A gente acha que ele vai estourar na hora do vamos ver, não dá em nada. Então, a gente precisa entender isso. Divisão de poder dentro de toda a sociedade, existe uma dinâmica natural de poder entre quem manda mais e quem manda menos. A gente deveria ter um contrato disciplinando isso, mas quando nós não temos contrato nenhum, nós estamos submetidos à regra da legislação. E pela regra da legislação, quem tem mais de 50% da sociedade fica com a maior parte do risco e, em compensação, tem o voto de Minerva. Sobre as decisões mais importantes dentro daquela sociedade, se não houver acordo, prevalece a decisão do sócio que tem mais de 50%. E quem é que deveria ter mais de 50%? O sócio que mais investiu. Sim. Então, se nós precisamos de R$1 milhão para desenvolver um negócio, eu tenho 600 mil e vocês têm o restante, a gente deveria considerar essa divisão da sociedade. Aí tem gente que fala, mas a gente não vai entrar com dinheiro nenhum. A gente vai começar com a nossa prestação de serviço. Então, vamos definir quem é que vai prestar o serviço mais relevante dentro da sociedade. Quem é que vai ter a posição mais relevante dentro dessa estrutura aqui. Então, é assim que a gente evita brigar por divisão de poder. Aí, no momento em que eu entendo como é que funciona o processo de tomada de decisão dentro daquela sociedade, eu vou colocar aquilo ali num contrato. Então, as decisões, tudo bem, vai prevalecer a sua opinião, mas nós vamos fazer uma reunião para discutir. Eu posso ser voto vencido, mas eu quero ter voz. Até porque, se eu perceber que as minhas considerações não estão sendo consideradas, eu posso pedir para sair. Então, esse é o primeiro ponto que a gente não pode errar. Aí, o segundo motivo de brigas entre sócios, divisão de dinheiro e divisão de trabalho. Então, como é que funciona a divisão? A gente monta negócio para enriquecer, né, gente? Não. Se for, o brasileiro tem dificuldade de falar em enriquecer. A gente tem que querer enriquecer sim, por que não? A natureza é abundante, tudo na vida é abundante. Por que a gente não vai querer ser abundante? Tem gente que fala assim, não quero enriquecer, porque não, isso é criança limitante, é bobagem. Eu não gostava desse termo, mas hoje eu entendo perfeitamente que são crianças limitantes. Então, assim, a gente monta um negócio para ganhar dinheiro. Dentro da sociedade, existe uma retirada que a gente faz que remunera o nosso trabalho e existe a retirada que a gente faz que remunera o nosso investimento. Então, aquilo que remunera o nosso trabalho, a gente chama de prolabore. Então, se eu vou trabalhar na sociedade e o meu sócio, se eu vou entregar 7 dias por semana, 12 horas por dia, e o meu sócio vai entregar 6 horas por dia durante 2 dias na semana, e a gente não combinar essa diferença na retirada, a gente vai brigar. Porque ninguém consegue trabalhar sozinho enquanto um sócio está na Disney. Está cuidando das questões pessoais dele e o outro está se dedicando mais à sociedade. Então, a gente precisa considerar o seguinte, já que uma parte da verba vai se destinar à remuneração do nosso trabalho, o que a gente vai fazer? Se eu vou prestar serviço, eu vou ser ali uma consultora dentro da minha sociedade, eu vou ver de que forma o mercado remunera um consultor. E assim eu vou receber um salário que um consultor receberia, se a gente fosse contratar. Isso é o prolabore. E o lucro? Todo mundo empreende para ter lucro. Então, lucro é o resultado positivo de um exercício. Então, a nossa empresa vai faturando. No final, aí ela vai pagando as despesas operacionais. O nosso prolabore é uma despesa operacional. E aí, no final do ano, a gente vai ver se teve lucro.
Aí o lucro, sim, é compartilhado entre os sócios de acordo com a proporção deles na sociedade, com a participação deles na sociedade. Então, quem tem 30% leva 30% do lucro, quem tem 40% leva 40% do lucro. Mas também a gente pode definir outra coisa. A gente pode decidir que na sociedade, apesar dela ser desigual, eu vou dividir o lucro de forma igualitária, não tem problema nenhum. Aí qual é o erro que as pessoas que estão começando cometem? Entrou R$100 mil no caixa. Vamos dividir. Paga a conta de luz, paga o marketing, aí o resto divide. Essa empresa vai ser lucrativa quando? Nunca. Essa empresa nunca vai gerar patrimônio. Nós deveríamos... A pessoa que quer se comportar como empresária, quer partir para uma gestão profissionalizada, ela tem que se preocupar com isso. Então, o negócio para começar... Porque no início pode ser que a gente não tenha dinheiro para nada. Aí a gente tem que pensar no capital de giro. É muito difícil um negócio começar sem dinheiro nenhum. Porque, por exemplo, para eu começar o meu trabalho como empresária, eu já era uma advogada bem-sucedida. Eu sabia que eu tinha que separar uma verba na época. Eu separei R$3 mil. Eu me lembro que era o faturamento de um cliente. O que uma empresa pagava para a gente por mês era destinado ao marketing. Então, a minha empresa de treinamentos, embora eu tenha começado com o meu capital intelectual, eu tinha o dinheiro inicial para investir. E aí, quando a minha agência de marketing me fez a proposta de sociedade, a proposta deles era, olha, vamos investir 50% de tudo que você investir. Se é 10 mil, a gente investe 5. Se é 50 mil, a gente investe 25. E assim foi. Então, dentro de num primeiro momento, a gente tem que se preocupar com esse investimento inicial. Né, que vai ser uma verba que a gente vai destinar ao capital de giro, vai ser uma verba que a gente vai destinar às nossas retiradas, se a gente não tiver outra fonte de renda e a gente precisar viver da empresa, a gente precisa fazer uma retirada. Então, de que forma a gente vai arrumar esse dinheiro? Através de empréstimo pessoal? Não sei, mas toda empresa tem que começar com um pequeno investimento. Aí, dali, a gente vai tirar o nosso Prolabore. A empresa começa a faturar. Aí, a prioridade da empresa é faturar para pagar os custos operacionais. Sobrou dinheiro, aí a gente começa a fazer retirada de Prolabore. Aí, uma vez por ano, ou de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, a gente vai ver o lucro. Uma parte do lucro vai para reinvestimento e a outra parte a gente coloca no bolso. É assim que a empresa vai crescendo. Parece simples falando, né? Mas se vocês soubessem que a maior parte dos conflitos societários acontecem por divisão de dinheiro. Impressionante. A galera não conversa sobre divisão de dinheiro. Aí, no final das contas, a gente acha que aquilo que está na nossa cabeça e no nosso coração também está na cabeça e no coração do nosso sócio. A gente acha que ele tem que pensar da mesma forma que a gente. Peraí, mas ele me prometeu trabalhar, ele disse que ele ia trabalhar, ele disse que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, mas ele não está fazendo nada. Claro! A sua expectativa só estava no seu coraçãozinho. Estava na cabeça do seu sócio. Tudo tem que ser verbalizado. Aí, conversamos, divisão de poder, divisão de dinheiro, e vimos que divisão de dinheiro interfere na divisão de trabalho, porque quem trabalha mais, ganha mais por causa da retirada do Prolabore. Aí a gente passa para o terceiro ponto, que gera muita divergência. Expectativa para o futuro. Gente, eu não posso ter o sonho de viver no Canadá e me casar com um homem que acha inconcebível se afastar dos pais dele que moram no Brasil. Isso não vai dar certo. Nós temos que ter as mesmas expectativas quando a gente se casa. Então, por que a gente faz sociedade com pessoas que têm expectativas completamente diferentes das nossas? Se você quer montar um negócio que ele tem o objetivo de ser mais do que o provedor da sua subsistência, porque vamos combinar, para prover a nossa subsistência é melhor ser CLT. CLT, você tem todas as suas garantias. Se for demitido sem justa causa, você tem FGTS, tem a multa de 30% sobre o FGTS. Nós, empresários, não temos nada. A gente pode sair pior do que a gente entrou. Eu tinha ali um dinheirinho da minha rescisão, 50 mil, 100 mil, e investi no negócio. O negócio não deu certo, ainda saiu sem os 100 mil e devendo. Ainda devendo 200, né? Contratei funcionário, não tive dinheiro para pagar, saí pior do que eu entrei. Então, a gente precisa se certificar de que os nossos sócios estão caminhando na mesma direção que a gente. Então, às vezes, um sócio ele tem como objetivo criar um negócio para garantir a subsistência dele. E o outro sócio acha que ele vai criar o unicórnio brasileiro. Incompatível, não dá. Para você criar uma empresa para ela ser vendida ao mercado, você vai ter que fazer o máximo de investimento que você puder. E a pessoa que quer tirar o máximo de dinheiro da empresa, ela vai fazer o quê? Ela quer reinvestir? Não, ela quer tirar o máximo possível da empresa. Aí eu tenho 2 clientes que é muito interessante, elas são sócias há muito tempo, só que elas chegaram num ponto que uma quer crescer e a outra não quer crescer porque ela não quer ter mais dor de cabeça. E aí, como é que resolve isso? Não resolve. O único problema societário que não tem solução é a diferença de expectativa, porque alguém tem que ceder. Verdade. Aí tive um outro caso também, pai e filho associados. O pai tem 70 anos, mete o pau no dinheiro da empresa sem critério algum.
E o filho que acha que tem que deixar o dinheiro na empresa para reinvestir. Falei, mas a expectativa de uma pessoa, a forma como uma pessoa de 70 anos olha para a vida é diferente da forma como uma pessoa de 40 anos olha para a vida. Diferente. Você acha que ele vai ficar esperando o quê? Ah, não, mas ele ainda tem muita vida. Tá bom, mas você quer que ele aproveite com 90? Né? A gente quer aproveitar a vida enquanto a gente tem vigor. Claro. A gente está bem, né? A gente consegue aproveitar. Então, é claro que essa expectativa de vocês é completamente desalinhada. Ou vocês vão se alinhar, ou a sociedade tem que acabar, mas acabar numa boa mesmo. Então, depois que a gente supera isso, a gente passa para o último motivo que causa muito problema entre sócios, que é o rompimento. Se a gente conversou que no início da sociedade a gente faz um investimento, quando a gente acaba a sociedade, a gente tem o direito de fazer um acerto de contas. Eu tenho o direito de me ressarcir do investimento que eu fiz. Mas isso se o negócio tiver dado certo. Se o negócio não tiver dado certo, é aquilo que a gente conversou. Eu saio mais endividada do que eu estava quando eu entrei. Agora, se o negócio der certo, eu tenho o direito de receber uma indenização correspondente ao patrimônio que eu ajudei a construir. E aí, quanto vale a nossa empresa? Essa é a pergunta de $1 milhão. Sim. As pessoas se degladiam porque grandes empresários vão para a justiça por causa de valuation, fazer o valuation da empresa. Então, a gente deveria definir qual é a metodologia que a gente vai utilizar para avaliar a empresa no momento de formação da sociedade. Porque a gente já sabe, se alguém quiser sair, e sociedade sempre vai acabar. A gente não vive para sempre, a gente morre. E a morte é uma causa de dissolução da sociedade, assim como a dissolução da sociedade conjugal. Casamento também acaba por morte, sociedade é a mesma coisa. Em regra, a sociedade acaba em relação ao sócio que faleceu. Os nossos herdeiros não entram na sociedade, no nosso lugar. Então, a gente deveria se preocupar em definir no contrato qual é a metodologia que nós vamos usar para avaliar a participação de quem quiser sair voluntariamente ou de quem morrer. Então, eu entendi tudo isso, mapeei todos esses riscos, aí depois eu vou colocar as soluções que eu construí com os meus sócios dentro de um contrato. Caramba! Olha, se você que está assistindo a gente... Se você não aprendeu... Você não aprendeu agora e você não fizer um contrato, você não procurar Juliana... Não sei mais. Não sei mais. Eu já tô aqui, ó, Carol. E aí, vamos fazer nosso contrato. Vamos fazer nosso contrato. Que Juliana já vai fazer nosso contrato. Mas é porque eu acho que é muito isso, né? Às vezes a gente começa com a expectativa assim, vamos fazer a sociedade aqui, a gente vê. Mas assim, se der muito certo, tipo, se a gente faz essa pergunta, a gente não se faz essa pergunta. Acho que, não sei se a gente já vai, não numa expectativa se vai dar errado, mas tipo assim, vamos vendo no caminho. Mas aí nesse caminho pode dar várias tretas aí que a gente já pode prevenir, né? Já resolver isso preventivamente. Inclusive, eu queria te perguntar com relação ao patrimônio pessoal. Por exemplo, eu tenho meu patrimônio pessoal, tal, mas fiz uma sociedade com a Luísa, investi tanto, ela investiu tanto. Se der alguma coisa errada nessa sociedade, tiver algum problema, até dessa questão do valuation que você falou, vai afetar o patrimônio pessoal também da pessoa? Como é que funciona toda essa parte? Uma excelente pergunta. A gente cria uma empresa justamente para proteger o nosso patrimônio pessoal. A empresa é um filho que nasce grande. Quando a gente liga para o nosso contador manda o contrato social e a gente assina, a gente tem aquele CNPJ é um escudo. A maior parte das empresas no Brasil abre no formato de empresa de responsabilidade limitada. Sabe aquele LTDA que tem no final das empresas? Significa que aquela empresa é uma empresa de responsabilidade limitada. O que é limitada? É a nossa responsabilidade enquanto empresários. Então, a nossa responsabilidade é limitada ao valor que nós investimos na empresa. Se eu coloquei lá no contrato social que eu investi R$5 mil, a minha responsabilidade pessoal, ela está limitada ao valor de R$5 mil. Então, o nosso patrimônio ele já está protegido quando a gente decide criar esse escudo, que é uma empresa. Por isso que a gente deveria empreender de modo formal. Porque se a gente empreende usando o nosso CPF, eu vou ali, a pessoa deposita na minha conta, eu estou prestando serviço avulso, como uma pessoa autônoma. A gente não tem essa proteção. Se eu falhar na minha prestação de serviço, se eu causar prejuízo a alguém, se eu deixar de pagar os meus impostos, o meu joelho é o para-choque. Agora, quando eu tenho uma empresa, não. Quando eu tenho uma empresa, o que responde é o patrimônio da empresa. Agora, é claro que nem tudo é essa maravilha, porque dependendo, nós temos responsabilidades. Então, quando a gente entende que a empresa é um filho que nasce grande, ela é uma outra pessoa, que a gente chama de pessoa jurídica, a gente entende que ela é uma pessoa com direitos e com deveres. Aí as pessoas me perguntam, Juliana, por que eu não posso comprar o meu BID com o dinheiro da minha empresa? Por que eu não posso simplesmente colocar a mão no caixa da empresa e pagar o meu aluguel que está atrasado, pagar a escola do meu filho? Porque a sua empresa tem credores.
Se a empresa tiver funcionário e ela não pagar, se a empresa chegar a hora de pagar o imposto, de pagar o Simples Nacional e ela não tiver dinheiro para pagar, a culpa é de quem? É dela porque ela é uma pessoa jurídica? Não. A culpa é da pessoa física que está conduzindo a pessoa jurídica. Então, quando nós abusamos da personalidade jurídica, quando a gente deixa a empresa zerada para pagar determinadas dívidas, como a dívida trabalhista, por exemplo, aí o judiciário não dá esse mole, né? Coisa que a vida não é um pudim. A vida está mais para aquele formigueiro, né? do que para um pudim. Então, quando a gente abusa da personalidade jurídica, e todo mundo abusa, porque a gente não sabe nem o que é abuso. Eu também não vejo nenhum problema. Eu queria comprar uma Louis Vuitton, eu queria comprar com caixa da empresa. Meu alter ego, né, que esqueceu que eu sou advogada, queria fazer isso, mas a empresa tem credores. Então, quando você abusa, aí você vai ser processado e o judiciário pode desconsiderar a personalidade jurídica para avançar sobre o nosso patrimônio pessoal. Então, o sócio, ele sempre tem responsabilidade pelas dívidas da empresa, mas é uma responsabilidade residual. É só se a empresa não tiver condições de arcar com aquela responsabilidade. Agora, vamos considerar que vocês sejam empresárias muito bem-sucedidas em outro ramo e aqui seja apenas mais um braço do negócio de vocês. Vamos imaginar que uma tem uma farmácia, outra tem um consultório, negócios muito bem-sucedidos e vocês não querem colocar o CPF de vocês para jogo. Vocês podem falar, Juliana, eu não queria, porque... Então, se acontecer qualquer coisa, até involuntariamente, qualquer problema que aconteça com essa empresa, aí a responsabilidade pode passar para o meu CPF. Eu sei que é remoto, mas se acontecer, eu não queria perder aquilo que eu já tinha, não queria correr o risco de perder aquilo que eu já tinha. Ou não quero colocar o patrimônio do meu cônjuge em risco. Porque quando a gente é casado pelo regime da comunhão parcial, se aquela dívida se tornar... Era uma dívida empresarial, mas se ela se tornou pessoal, metade do que está em nome do nosso cônjuge, se tiver sido adquirido na constância do casamento, se presume que pertence a nós também. Né? Para a maioria das pessoas que é casada sob o regime da comunhão parcial. Aí eu recomendo a criação de uma holding. Se você não quiser colocar o teu CPF para jogo, você pode criar uma empresa que vai ter como objetivo ter participação em outras empresas. Eu, por exemplo, Juliana Guerra, sou sócia da minha empresa de treinamento, sou sócia do meu escritório de advocacia, sou sócia de uma empresa de vendas. Hoje eu uso o meu CPF. Mas daqui a um tempo, talvez não faça sentido. Talvez eu crie uma holding para que ao invés de eu, pessoa física, estar associada, seja a minha holding que esteja associada. Interessante, não conhecia sobre a holding. São muitas camadas, né? Tá vendo como tem muita coisa pra gente aprender? Verdade, então, muita coisa. Por isso que a gente tem que entender, que a gente tem que preservar a nossa empresa porque ela tem credores. É por isso que a gente não faz o que a gente quiser com o dinheiro da empresa. Senão, se fosse simples assim, ninguém pagava, a empresa não pagava nada, né? Eu simplesmente ia esvaziando a empresa. E tem mais. Tem gente que acha que se a empresa estiver endividada, é só passar para o nome de um parente. Aí tem gente que continua com a empresa no mesmo lugar, muda o CNPJ, está no nome de um parente. Gente, se a vida fosse um pudim, ninguém mais pagava a dívida. Era muito simples. Minha empresa está endividada, eu passo para o nome de outra pessoa e continuo ali como se nada tivesse acontecido. Não é assim. Por isso que eu falo, né? A função do advogado é sempre nos esclarecer quais são as consequências jurídicas das decisões que a gente toma. O nascimento é um fato social que expõe a gente à consequência jurídica. O casamento, a separação, o envelhecimento, empreender, o empreendedorismo. Então, é para isso que a gente deveria contar com um advogado. Quais são as consequências? Se tudo der errado, o que está em jogo? Para isso que o advogado serve. Muitas vezes a gente não tem esse trabalho educativo, né, que você trouxe. E por desconhecer que a gente acaba errando coisas que a gente poderia, se a gente tivesse ali uma assessoria, né, um direcionamento, a gente poderia fazer de uma forma muito diferente e, inclusive, ter mais sucesso. E, Ju, você trabalha muito com o público de empreendedores, né, que estão começando um negócio. O que você percebe das mulheres, né, as principais dificuldades das mulheres dentro desse meio do empreendedorismo? Quais são as principais resistências? Você falou de crenças limitantes, né? E a gente sabe que tem muitas. O que você percebe nesse lugar de assessorar mulheres também nesse início? Olha, eu acho uma pena, porque a maior parte dos meus clientes é homem. Inclusive, o meu público, os alunos eu tenho vários treinamentos, mas o Sociedade de Sucesso, que foi o primeiro treinamento, 99% dos alunos são homens. É mesmo? É impressionante. O que revela, né? Isso foi a equipe que foi trazendo os dados. Olha, mas é só homem que compra, é só homem que assiste. Quem vem para as consultas, a maior parte são homens. Aí, o que eu percebo? Empreender ainda é muito masculino, porque exige apetite a risco.
Olha tudo que a gente conversou, que a gente pode sair pior do que a gente entrou. Não, muitas vezes a mulher ela tem medo, porque existe uma diferença biológica entre homens e mulheres. A mulher foi feita realmente para... Se a mulher não tivesse esse senso de preservação, a gente não existiria, né? Se a mulher não fosse, né, não fizesse parte da natureza da mulher preservar e não fosse parte da natureza do homem e lutar com dente de sabre, o homem das cavernas era isso, né? Ele tinha que lutar com dente de sabre, porque a mulher com barrigão, o que ela ia fazer, né? Então, eu acho que existe essa diferença e nós temos muito a aprender, porque nós podemos lapidar a nossa personalidade, nós podemos identificar quais são as falhas da nossa personalidade. Por exemplo, teste de perfil comportamental. Isso deveria ser ensinado nas escolas. O método DISC, que a gente pode assistir um vídeo no YouTube e entender o método DISC. No dia que eu percebi que existem 4 perfis comportamentais, o meu casamento melhorou, porque eu entendi que meu marido é conforme. Meu marido é conforme e eu sou dominante. Aí lascou. Não dá. Uma pessoa mais assertiva na vida, que toma decisões com mais rapidez, ela nunca vai entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa que precisa de mais detalhes para tomar determinadas decisões. A gente acha que o outro é âncora. Ah, não, eu quero ir, mas o outro é âncora. Não é. É uma diferença de perfil comportamental. Então, se eu aprendo a lidar com aquele perfil, ele desenvolve uma dominância maior e eu desenvolvo uma conformidade maior, porque se a gente toma decisão sem planejar, que é muita característica do dominante, querer resolver a qualquer custo, a gente também falha na execução. Então, o autoconhecimento é muito importante. Às vezes a mulher quer empreender, mas ela tem medo. Ah, eu tenho medo de me endividar. Quem tem medo de se endividar não empreende. Não dá, não tem como, não tem milagre, a gente não tem um contrato, você pode fazer qualquer contrato que você quiser com o teu sócio, mas não existe contrato com a vida. Se eu tomar essa decisão aqui, vai dar certo lá na frente, vai acontecer isso, vai acontecer. Não, tem hora que é salto de fé mesmo que a gente tem que dar. E se der errado? Mas está se economizando para quê na vida, se no final todo mundo vai morrer? Ah, passei a vida me economizando, não corri risco nenhum. Não me envolvi com ninguém porque eu tinha medo de sofrer. Não empreendi porque eu tinha medo de dar errado. Ah, não fiz isso porque eu tinha medo de estar se poupando para quê? A vida é para ser vivida, é para gastar. Se você tem o sonho de empreender, planeja, você vai adquirir o conhecimento que você não tem, você vai buscar a parceria, de repente, que você precisa e vai se lançar. Então, eu vejo que a diferença, nós temos muito a aprender com os homens e os homens também têm muito a aprender com as mulheres, porque existe um detalhe. Vocês sabem que, apesar dessa diferença que existe no meu público, os maiores honorários que eu ganhei na minha vida foram mulheres que pagaram. Olha só. Porque a mulher, quando ela vai, é impressionante. Porque nós somos mais detalhistas. Não estou sendo sexista, não. Mas existe uma característica da mulher de ser mais detalhista, de ser mais cautelosa, de ter mais preocupação com a entrega. Então, quando a gente entende como aliar o melhor dos mundos, as mulheres são maravilhosas. A mulher à frente de grandes empresas, tanto que a gente tem histórico de mulheres maravilhosas à frente de grandes empresas. Cargo de CEO e performam muito. E até de forma igual ou até melhor do que os homens. Então, eu vejo que existe isso, autoconhecimento. A mulher, se ela se identifica como uma pessoa que tem ali, eu tenho crenças limitantes, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Eu não acho que eu sou boa o suficiente. Eu gravo 300, eu tenho 170 mil seguidores. Eu chamo os meus seguidores de seguidores. Eu tenho 170 mil seguidores no Instagram. Todos os dias eu gravo stories, eu gravo vídeo. Às vezes, o primeiro pensamento que vem à minha cabeça, eu falo, gente, que besteira que eu falei ontem, eu vou ser cancelada. Todo dia eu penso isso. Mas, assim, a arte da vida não é você não ter medo. É você ir apesar do medo, é dar a cara para bater, é assim que a gente cresce. E muitas vezes a mulher tem essa dificuldade. Ela tem muita preocupação com o que o outro vai achar, com o que o outro vai falar, é um receio excessivo por tudo. É isso que a gente tem que quebrar. Verdade. E a gente estava até falando num episódio anterior, né, sobre a gente saber gerenciar as nossas emoções dentro do empreendedorismo, porque de fato é difícil e a gente às vezes se coloca nesse lugar, né? Não sou boa o suficiente, mas o que é o suficiente? Exato. A gente não tem essa definição. E aí, às vezes, a gente para por conta disso, da gente não saber gerenciar tudo isso que está aqui dentro. Então, como é importante a gente ter esse trabalho também de gestão emocional, de autoconhecimento, para que a gente consiga ter essa assertividade nos negócios também. E até mesmo, trazendo o que você trouxe da mulher, né? Eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente tem uma cobrança social diferente, né? Um lugar diferente. Então, eu acredito que quando a gente entra em alguma coisa, né, e a gente entende tudo isso, a gente também entra querendo fazer dar certo. Eu acho que é por isso que a gente tem tanto esse destaque, sabe? Porque parece que a gente já tem aquilo ali. Não, cara, eu sou mulher, eu já tenho essa cobrança. No meio de um monte de homem, eu preciso fazer dar certo. Então, a gente vai com tudo.
E aí, às vezes, a gente só precisa entender que essa chama está aqui dentro. A gente só precisa conectar essa chama. E é isso a gente faz também com autoconhecimento e gestão emocional. Então, achei muito relevante isso que você trouxe, né? Porque dentro de toda essa parte jurídica que é importante, eu acho que essa característica de entender quem nós somos diante do nosso negócio também, isso também é importante. E eu acho que isso destrava muitas portas. Nossa, totalmente. Em quem você é? É isso, né? Essa pergunta. Até o Nietzsche tem essa frase, torna-te quem tu és. Uma frase, olha só como isso é impactante, torna-te quem tu és. Porque tem muita gente que vive abaixo do que poderia, vive abaixo do potencial que poderia desenvolver. Por isso, por crenças. Né? Eu, por exemplo, eu cresci com a minha mãe dizendo que algumas coisas não eram pra gente. Eu pensava em fazer uma obra, uma reforma, comprar alguma coisa, viajar para algum lugar, e eu me lembro da minha mãe dizer, filha, isso não é pra gente. E eu odiava ouvir isso, eu não sabia de onde vinha aquele inconformismo, mas eu não gostava de ouvir aquilo. E o primeiro dinheiro que eu ganhei, minha mãe conhece todos os países que eu conheço. Aí, o primeiro país que eu viajei com a minha mãe foi para a França. E aí, isso foi em 2010. Eu lembro que a gente chegou em Paris. Eu falei, mãe, a gente está em Paris, mãe. Olha só, você disse que não era para gente. Sim. É para gente tudo aquilo que a gente quiser. Mas até você chegar, até dar esse destrava, porque nós, seres humanos, nós conseguimos caminhar, mesmo que a gente não veja o próximo passo. Era o que eu fazia. Eu queria viralizar na internet. Eu pensava, gente, tem tantas pessoas menos inteligentes do que eu que estão ganhando dinheiro na internet. Eu não sou burra. Eu sabia que eu não era burra. Eu tinha uma profissão bem-sucedida fora da internet. Mas, gente, tanta gente menos inteligente, menos competente que eu, não é possível, eu não sou tão ruim assim. E aí era fazer sem ver resultado é difícil. Porque o resultado da noite para o dia, ele é fruto de tanta coisa, né? O que o outro vê é o resultado da noite para o dia, mas a gente tem uma história acontecendo aqui. E a gente precisa entender, mesmo que você não veja resultado, não é você ser teimoso, porque também tem pessoas que são teimosas. Tá vendo que aquilo ali não vai estar dando murro em ponta de faca, não é isso. É você entregar o máximo que você pode para o negócio. Então a gente tem que lembrar isso. Eu não estou vendo o próximo passo, mas eu consigo caminhar sem ver o próximo passo. E aí, a partir disso, o alinhamento estratégico, eu estou andando com estratégia ou estou ouvindo vozes da minha cabeça? Se você não estiver ouvindo vozes da sua cabeça, você estiver dia a dia se comportando de forma estratégica, você vai ter o resultado. Em 2023, eu faço isso até hoje. Acabava o dia, eu escrevia no meu iPad, eu tenho um diário de bordo, que eu escrevo o que eu aprendi hoje, qual foi o passo que eu dei na direção de algo que eu quero conquistar. Aí, quando eu conseguia gravar os meus stories, eu falava, hoje eu gravei uma sequência de stories intencional, dei mais um passo. Hoje eu consegui fazer um post, hoje eu consegui gravar um vídeo, hoje eu atendi uma pessoa. Então, a gente sempre pensa, outro dia eu atendi um cliente que ele falou que ele quer, para esse ano, aumentar em 40% o faturamento dele. Eu falei, como é que você fez o seu planejamento? Você já sabe quais indicadores você vai melhorar? Aí ele ficou, indicadores de não saber que era esse. Falei, então você quer aumentar 40% do seu faturamento que você quer. Na vida não é assim. Sim. O resultado que você quer, você tem que quebrar o resultado em várias pequenas metas. São metas, a gente só está aqui porque eu sou muito boa em cumprir as pequenas metas diárias que eu tenho todos os dias. Então, em algum momento vocês ouviram falar de mim, alguém comentou, ou alguém falou no Instagram, então é por causa das minhas metas, por causa da minha disciplina nas minhas metas diárias, que eu chego na grande meta que eu quero. Então, é basicamente isso. Você tem uma grande meta, mas essa grande meta, você quebra ela em vários pequenos marcos diários, semanais, mensais, e você vai chegar lá. Oh, perfeito. Lembrei até daquele livro, né, que a gente já falou aqui sobre ele, do... Hábitos Atômicos, né? Não, o outro. É desse livro que eu tirei essa ideia. Mas tem o outro também que também fala O Poder do Hábito. Lembrei que ele fala bastante sobre isso. E, Ju, como que assim, a gente já quer também, como participar da tua mentoria, ou dos teus serviços, dos teus produtos? Como é que a pessoa começa? Fala um pouco pra gente. Começa seguindo lá no Instagram, o juliaguerra.advogada. Aí lá as pessoas têm, quem quiser fazer mentoria tem acesso à mentoria, quem quiser fazer consulta, quem quiser adquirir treinamentos online. Os treinamentos são acessíveis. Tudo que eu faço é para ser acessível para os empreendedores iniciantes mesmo. Então, a pessoa lá consegue. Tem o meu canal também, tem um canal no YouTube que se chama Sociedade de Sucesso. Tem sempre episódios lá do meu podcast. Do podcast, tudo meu é sucesso, né, gente? A Sociedade de Sucesso. Tudo sucesso. Pois é. Então, a pessoa que quiser seguir o canal Sociedade de Sucesso também vai encontrar um podcast onde todos os dias eu estou falando sobre sociedade, sobre contratação de pessoas, tudo aquilo que gera dor do ponto de vista jurídico para os empresários.
tô falando lá. Ah, que legal, E onde as Ju. pessoas me encontrarem? Vai me encontrar no TikTok, eu tô dando aula. Vai me encontrar no Instagram, tô dando aula. No YouTube, tô dando aula. Isso aí. Muito legal. Eu amei conhecer o seu trabalho. Para mim, eu sou empresária e para mim, assim, já foi de muita valia. Já até brincando que o Léo tava me olhando o tempo todo, porque é muitas coisas que a gente conversa em casa, né? De que dificuldades, e hoje você trouxe muito discernimento. Então, assim, para mim já foi especial e tenho certeza que para quem tá assistindo aqui, tanto para quem quer começar, que a gente tem muito esse público, e também para quem já tá aí empreendendo, fazer sociedade, né? Fazer as coisas com planejamento, como você falou, e prevendo, né, problemas futuros. A gente não quer ter problemas, a gente tem que estar prevenido, né, amparado. E para materializar esse momento, a gente quer te dar um presente para agradecer a sua vinda aqui, para você lembrar da gente quando estiver tomando café lá atendendo seus clientes, Com certeza, ou um viciada em chazinho. café. Ah, então você é do café, então é igual a gente. Lindo, gente. Para Já vai você lá lembrar da gente. Pra minha coleção, que eu tenho uma Isso aí. coleção de canecas. Ju, muito obrigada pela tua participação. Acho que foi muito esclarecedor pra gente também, né? Eu sempre digo, a gente aprende muito aqui dentro desse podcast. A nossa intenção é sempre levar informações para as mulheres, mas a gente tem tanta informação também, verdade. a gente ganha tanto com vocês, né, que vêm aqui falar com a gente, conversar com a gente. Então, a gente só tem a te agradecer. E se você pudesse dar um recado final para as pessoas que estão começando um negócio, o que você falaria? Olha lá para nossa câmera do recado. Não empreenda no improviso. No improviso, você vai errar na execução. Esse é o legado que eu gostaria que ficasse da nossa conversa. Planeja, busca o máximo de informação que você puder, porque aí você vai ser certeiro na execução. Perfeito. É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, segue a Ju em todos os canais, YouTube, Instagram. A gente também. Não deixa de seguir e se inscrever no nosso canal. E a gente se vê no próximo episódio. próximo Próxima semana. né, Estamos com o gente? programa. Não queria terminar, mas é isso. Tchau, tchau. Beijo, gente.